Vamos iniciar mais um seguinte destaque. Hoje o ênfase é falar um pouco sobre o conturbado mundo do Business Intelligence, o BI, tá? E aqui eu trago hoje para vocês uma solução praticamente que ultrapassa a fronteira do BI. A gente deixa de ter aquele conceito do BI clássico, né? De ter um database separado, de ter uma estrutura de dados separada, aonde pode desfragmentar alguns dados e passa a ter um conjunto de informações em um só banco, tá? Conforme as estruturas de dados que a gente for portar, aí é feito estudos e aí o que a gente tem hoje conceituado como BI, propriamente dito, nós vamos trazer. Mas o importante aqui é uma solução completa de gestão, né? Ela está integrada a todo o ecossistema da Cigam. Então, o que que a gente traz aqui para vocês hoje? Então, toda a questão desse ecossistema passa pelo um grande motor, que a gente vai ver depois, que é o ERP, e pela parte externa do ERP, que são os portais, tá? Então, esses portais vão se comunicar com o ERP, vão criar informação e vão devolver essa informação mesmo dentro dos próprios portais para o próprio BI, para análise. A gente vai ver isso no decorrer da apresentação. Mas o que são esses portais? Os portais eles são acessos rápidos com portabilidade para todo o ecossistema Cigam, na ordem financeira, na ordem de mercado, de inteligência de mercado, né? Na área industrial, na área de serviços, varejo. Aprovações, nós vamos ver um pouco hoje, porque ela está intimamente ligada a toda essa gestão e relação que tem aqui dentro. A parte de fornecedores, representantes, clientes, CRM e um portal Cigam que é a nossa retaguarda, né? É a nossa porta de entrada para esse universo mobile, né? Onde a gente tem acesso a todas as portas, inclusive ao nosso centro de análise, que é o nosso BI. Tudo isso é portado por esse grande sistema, que é o Cigam. Aqui nós temos o diagrama de módulos. Quando a gente olha o BI, ele está lá no cantinho dele, separado nele, olhando, tá? Hoje a gente vai falar do BI conversando com todos os setores e já trazendo uma estratégia de resultado. Então, quando a gente trata, ou quando a gente olha a empresa como um todo, qual é a maior preocupação da empresa? Resultado. Resultado nos seus serviços, nos seus produtos, né? O desempenho entre a receita, a despesa, o que é o resultado, uma margem de resultado. Um bom BI olha também para esse índice, mas olhando nesse índice um desempenho no resultado, olhando para uma gestão de caixa, tá? Na contabilidade, nós aprendemos que para fazer uma análise ideal de uma empresa, nós temos que olhar três peças importantes: fluxo de caixa, demonstrativo de resultado, e para aquelas empresas que trabalham com orçamento, planejamento orçamentário. São os nortes. O BI incorpora isso da contabilidade, mais a estratégia do preço e cria uma interface de comunicação ágil com o usuário. O que que a gente tem em cima disso? A força do BI olhando para a prospecção e para o CRM, junto com todo um planejamento de metas, definido um planejamento estratégico de venda, de custo, olhando para
estrutura de produção ou serviços e os nossos movimentos de estoque, com as reposições a partir de um bom compras. E o ciclo se fecha na condição de um orçamento e de um próprio financeiro. Quando a gente olha para o portal, a gente está vendo o portal inserindo informação em várias áreas disso, os motores trabalhando e devolvendo essa informação para o BI. O que acontece normalmente? Eu tenho informação, mas eu não consigo tomar ação sobre um BI. Eu não consigo simular. Eu não consigo descobrir qual é o dado, qual é o documento que gerou aquele número. Porque o número, todo mundo olha o número todo dia. Interessante se ele está hoje numa planilha de Excel, no sistema proprietário. Ah, eu olho o número, eu tiro o meu relatório, eu tenho que estar acompanhando o número. Eu tenho que estar vendo se aquela estratégia da minha empresa está acompanhando. O BI traz essa estratégia para o momento atual, e faz também considerações e alertas para todos os departamentos, sempre olhando a questão da nossa estratégia, tá? Aqui nós vamos dar uma navegada dentro do portal, porque isso faz uma ruptura entre o modelo clássico que a gente tem do ERP e os aplicativos offline ou online que a gente tem fora, mas a gente tem um delay de informação, né, e uma um ecossistema, às vezes, não muito íntegro. Quando a gente tem esse envolvimento, nós estamos falando desse ambiente que é a nossa porta de entrada, nós estamos falando de canais de comunicação com todas as áreas do Cigan, rápidas e objetivas. Mas também nós estamos falando com o ERP na retaguarda, o nosso ERP. E nós estamos falando também com o nosso BI, que é o ponto que a gente vai chegar. Mas como eu comentei para vocês, isso é a network de produtos e serviços do Cigan, o ecossistema, uma coisa só, em um só lugar, com acesso global. O que acontece aqui dentro? A partir dessa estratégia definida, como eu compro, quais são meus custos, como eu faço o giro, quais são minhas políticas de venda, tá? Qual o meu propósito de venda. Então eu vou incrementar dentro do meu ERP uma estrutura de estratégia de preço de mercado, aonde eu posso simular planos de venda e resultado, podendo chegar até um planejamento orçamentário. Isso é a estrutura. Quando eu penso um plano de vendas, quando eu penso qual é o agrupamento de produtos, quando eu vou ter de investimento e qual é o resultado que eu quero obter para isso. Num BI normal, eu faço essa matemática dentro dos SQLs que a gente contempla. Qualquer mudança no plano de vendas, uma mudança num setor de custo, num planejamento de custo fiscal, saio do real para o presumido, aquela estrutura que eu pensei no meu BI anteriormente, ela perde valor. Eu tenho que refazer. No Cigan, não. O coração do BI é o RP. Em cima do RP, eu crio esta estrutura. Tá? Posso validar
A partir de rankings, posto meu período de venda por agrupamento de produtos ou grupo de produtos. Durante um período de venda, primeiro do 1 do 23, para vocês entenderem da onde partiu esta estrutura. Agrupamento. Por um plano de vendas ou não. E aí, olhando para essa dinâmica que a gente está vendo, o ERP traz essa informação consolidada. Linha de produto, receita, previsão, variação percentual em resultado. Mas como é que eu sei o resultado variando pelo percentual? Porque eu fiz um planejamento de quanto aquele produto eu quero ganhar vendendo uma quantidade durante o produto. Eu vou ter minhas políticas, que também o ERP vai tratar de desconto, a partir de uma promoção, a partir de um volume, a partir de um contrato de entrega, políticas. Mas a empresa tem que ter definido qual é a margem, quanto isso representa para a minha linha de produtos, isso. Porque quando eu for analisar isso eu vou ter o resultado disso efetivo. Posso dizer que eu tenho 41% de ganho numa linha e menos 826% de perda. Esta mesma visão que a gente traz aqui entre margem, receita, resultado bruto, margem, quantidade e preço unitário, nasceu no Cigan em 2000, é do ERP essas análises. Quando a gente trouxe o BI, o conceito de BI para dentro do Cigan, não somente para fazer, o meu maior cliente, meu ticket médio, eu quero meu fluxo de caixa, um demonstrativo de resultado, o movimento, eu já tinha que ter dentro do próprio ERP um conceito já montado de custo, olhando todo o meu ecossistema de trabalho, para mim poder analisar quanto realmente este produto tem de ganho. Então, nasceu o conceito BI dentro do Cigan. Só que a gente não tinha outras coisas que o conceito BI traz. O OLAP, o Datamart, a interface, a flexibilidade da interface. Com essa ideia, nós começamos a construir essa estrutura de BI dentro do Cigan para dar resultado para as empresas. Porque a partir de um plano de vendas, de uma estrutura de custo, de uma estratégia, eu tinha uma gestão de resultados, onde eu olhava o resultado, eu via o meu resultado, eu sabia quanto eu estava ganhando naquele grupo de produtos para aquela região, com aquele representante, com aquele vendedor, baseada numa estrutura de custo estrutural da minha empresa, o famoso mapa de distribuição de custos, que mais tarde nos gera o custo real do produto. Para quem trabalha na indústria, sabe a unidade produzida, qual o custo real daquela unidade, fazendo o rateio correto da mão de obra, a mão de obra aplicada, tá? Os gastos gerais de fabricação. Então a gente já começa a ter uma estrutura, olhando para a estrutura fiscal, que é uma entidade muito forte, com um bom plano de contas, que vem da contabilidade junto com a estrutura financeira. Então, eu tenho uma visão financeira de caixa, uma visão de contábil de caixa em um local só, no ERP. Como eu trago isso para a visão de BI? Bom, eu começo a analisar o BI agora
no seu primeiro momento. Quando a empresa de vocês for adquirir o BI ou for dizer: "Eu quero implementar agora o BI Cigã", vocês vão fazer uma consulta para os seus executivos, vão dizer que vocês querem fazer a implementação, e ele vai licenciar vocês para o BI. Aqui nós estamos no administrador. Esta parte vocês receberiam em branco, sem nada. Com a estrutura do banco que vocês utilizam, Oracle ou SQL, nós liberamos uma série de downloads ou templates que já foram pensados com as melhores práticas de mercado, já testado em várias empresas com sucesso. Então, quando eu vejo a estratégia de preço da empresa, eu já tenho a gestão baseada numa análise de resultado. E não somente nisso, quando eu olho vendas, eu olho avaliação de meta e resultado. Avaliação de vendedores, produtos, margens, já com conceito que eu pré-determinei. Quando eu vou olhar para a minha contabilidade, eu vou olhar para o meu financeiro, eu já tenho que trazer planos de contas estruturados e a distribuição dele, para mim gerar um planejamento e um controle orçamentário, um bom demonstrativo de fluxo de caixa. Então, o que acontece nesse momento? Vocês recebem isso, recebem um treinamento, e a partir disso, vocês podem implementar um controle, um demonstrativo de caixa. Eu vou fazer um modelo agora, estou entrando para o BI para mostrar para vocês. Estamos aqui dentro, temos conexões, bem simples, defino a conexão, defino o modelo e faço a instalação do modelo que eu quero. Esta instalação ele está criando toda uma estrutura de código. Para quem sabe como é que funciona os BIs, é trabalhado entre a parte de dimensão e a parte de métrica sobre a consulta a um banco. Em cima disso, nós trazemos a informação já para vocês, um fluxo. Então eu trago um fluxo já para vocês. Aonde eu tenho já essa estrutura montada. Saldo inicial, dias em aberto, portadores, previsões, saldo final, por uma visão de tempo, incluindo previsões, itens consolidados, portadores, empresas. Uma visão já deste modelo. Marcos, legal, bonito, acho fantástico, mas e aí? Não gostei. Aí que está o segredo do negócio. A partir disso, a ferramenta BI e o desenvolvedor acompanha vocês. E vocês podem fazer as mudanças que vocês querem. Porque o segredo está aqui na sua esquerda. Na sua direita é apresentação. Mas, Marcos, eu também gostaria de criar cláusulas novas, eu queria inserir relatórios novos dentro do meu BI. É possível. Siga permite isso. Tá? Então, aqui dentro nós temos um conceito. E aqui vocês já podem ver que toda a estrutura de informação já está permanente. Então, para sair dessa informação que está aqui, eu já trouxe uma série de campos que são chamados de dimensões próprias e gerais do documento que eu estou analisando, que é lançamento financeiro. Isso poderia ser para qualquer item que eu tenho. A partir dessa definição, eu posso alterar
qualquer situação aqui dentro, certo? E aí eu vou salvar como fluxo de caixa demonstrativo igual meu. O ferramental vai estar disposto aqui em cima e vai ser aplicado num treinamento adequado, não, né? Aqui a gente não tem esse período todo, para que vocês possam mudar as questões de grid, alterar, substituir, excluir, remodelar da forma e em melhor entendimento de vocês. Esta liberdade é a liberdade que o BI nos proporciona para a montagem dele aqui dentro. Poderia estar incluindo uma nova série, pegando esse elemento, fazendo uma cópia desse elemento do saldo e levando para uma opção ao lado, aonde eu vou estruturar esse saldo não por mês, mas sim por outra dimensão. Isto automaticamente já mudando o aspecto de visualização, trazendo esse entendimento já por qualquer outro fator aqui dentro. Esta é a mudança. Essa é a relação. Vou salvar como e eu vou ter dentro do meu BI uma nova visualização a partir do meu jeito de olhar aquele tipo de visão. Eu não mexi no dado, eu não mexi na estrutura do SQL, eu simplesmente mudei a interface de comunicação, que é um dos maiores problemas que a gente tem na construção de BI. Não existe BI padrão. Existe o jeito do Marcos, existe o jeito do Carlos, existe o jeito da Amanda. Porque são escolas diferentes, são períodos diferentes, maturidades diferentes. Claro, sempre se portando com a melhor prática, o melhor modelo. Em cima do melhor modelo, uma, uma melhoria, uma inovação, uma forma nova de olhar o dado. Além disso, a gente traz para dentro deste BI as questões que este usuário aqui, olhando o usuário, que nós temos a gestão dos usuários, me possibilita fazer uma comunicação através de alerta via e-mail e WhatsApp. Então, Marcos está dizendo que se eu deixar tarefas que vão virar mensagens ou levar templates, ou todo dia de manhã eu quero ver a posição do meu estoque. Todo dia de manhã eu quero ver minha posição de venda. Todo dia de manhã eu quero saber meu índice de inadimplência. Eu já tenho um indicador montado. Por quê? Porque eu faço parte e a minha área de controle é essa. Então, ao abrir o ERP, ele vai abrir para você o BI. E aí a gente entra com outra camada que é um diferencial exclusivo da Cigana. Ah, esse diferencial, a gente sai do momento aqui e deixa ele parado aqui, e nós vamos para o momento ERP
BI apresentação, porque aqui nós estamos nele como uma apresentação, ele já está construído. A minha leitura sobre os dados já está pronta, então eu faço um acompanhamento nos meus favoritos. Então eu tenho um acompanhamento do meu orçamento. Eu quero saber como está meu controle orçamentário. Então eu tenho lá uma visão de controle orçamentário em cima desse elemento aqui dentro. Então ele vai me trazer esta informação já. Eu já preparei, eu já olhei esta informação. E agora eu estou acessando o BI da onde? Estou acessando o BI do meu portal através de um link meu, aonde eu, como usuário, estou externo. No meu desktop, estou olhando ele. Neste momento, eu consigo fazer toda a interação do BI na questão de saber qual é a informação que eu quero, ampliar essa informação. Então, quero ver somente como é que está construído aqui, o que, que eu tenho neste período, o que tenho em atraso, o que, que tem realizado, qual é o meu saldo. Poderia ter criado gatilhos dizendo, olha, quando esse saldo estiver abaixo do valor, que me avise. Porque existe todo dentro do RP uma construção para aprovação disso, que são as aprovações por alçada. Tá? Como eu poderia simplesmente ter meu BI, onde eu tenho hoje um portal financeiro, você compra, já está com ele instalado, tá? Ele é online na sua ferramenta, e eu tenho ele verificando meus números. Novamente, nem tudo é o que eu gosto de ver. Eu gosto de ver outras coisas, outros números, outra forma. Com um treinamento de 8 horas, permite você alterar e entender como isso foi construído e como você pode melhorar o que foi construído, dentro da sua visão. Em cima disso, eu tenho a mesma visão. Eu tenho drawing down nas tabelas, lançamentos futuros, o que, que eu tenho, o que, que eu não tenho a pagar. Relatórios construídos, eu estou fora do meu ambiente de trabalho, no meu tablet, no meu celular, que vou abrir. Ele é totalmente responsivo. Claro que aí vai ser adaptado, óbvio, né? Aqui foi uma mudança brusca, né? Para a nossa apresentação, mas ele vem totalmente preparado. Na ferramenta lá, a gente já traz isso já estruturadinho já. Tá? E para esse desenvolvimento aqui dentro, essa é a nossa visão externa. Mas quando a gente está no RP, no dia a dia, naquela vontade de poder saber a informação e eu estou trabalhando numa interface onde eu estou utilizando aqui dentro o ERP e eu quero acessar uma informação ou essa informação vem para mim no meu painel financeiro. Agora o BI sai da estrutura de estar no tablet, no celular, naquela televisão e ela entra dentro do ERP. Daquele jeito, daquela forma. Então imagina os senhores, senhoras, o que que a gente tinha até um tempo atrás? Nós tínhamos os relatórios, nossos relatórios estáticos. O BI veio para quebrar o relatório e muitos dos executivos nos quais a gente faz a apresentação usam até hoje o Excel e me pedem, Marcos, dá para extrair para Excel. Por quê? Porque ele vai ter a liberdade de mexer. Ele não quer ficar preso a um relatório que alguém pensou que era o melhor relatório do mundo para ele, não para os outros. Então a gente traz aquela estrutura que eu tenho aqui fora, agora para dentro do meu ERP. Pô, mas aí tudo bem, o mundo é igual para todos. Legal. Nesta mesma análise, eu posso dizer que eu tenho a receber esses lançamentos futuros aqui, 440 mil. Esses lançamentos estão distribuídos aqui dentro e eu tenho um entendimento que esse número aqui
deste cliente, que irá vencer no dia 24/6/2023, eu quero entender melhor esse lançamento. E aí eu passo a fazer uma interatividade com o meu ERP. Quando foi feita essa venda, qual é a duplicata, se esse título foi registrado no banco, não foi registrado no banco, se essa informação partiu da onde, qual é o documento que ela partiu. E aí eu posso fazer um segundo mergulho na informação, buscando qual é o documento de origem ou a nota de origem. Olha o nível de crítica e entendimento que eu vou ter sobre a informação. Isso é exclusivo da Sigla. Marcos, não, eu já vi em outro sistema, tem isso, mas ele não tem a parte de flexibilidade da informação na entrada. Perfeito. Então, essas situações aqui dentro já começam a trabalhar com a interatividade do usuário em relação ao documento. Ele pode, neste momento, usar as ferramentas de comunicação que tem dentro do SIGAM, um acesso rápido, criar um alerta para um colega sobre esse lançamento, sobre uma dúvida desse número. Isso é para qualquer documento no SIGAM. Uma nota, um lançamento financeiro, uma ordem de produção, uma ordem de compra, um requerimento, uma solicitação, um contrato. De qualquer lugar você faz isso. Se você tiver na contabilidade, você vai acessar o lançamento contábil de origem daquele fato contábil que eu tenho. Então imagina isso para quem está fazendo uma auditoria, está olhando o documento. E nessa estrutura eu trago para dentro do SIGAM os recursos de comunicação e de alerta que o SIGAM tem. Quero gerar um alerta. Vinculo o registro e eu peço vistas para alguém em relação a esse documento. O Paulo. E eu procuro o Paulo entre as pessoas do meu time e crio um, uma comunicação instantânea que vai acontecer com o Paulo ou qualquer outro colega através de um alerta. Estando dentro do ERP, ele vai receber esse alerta agora, na tela. O Marcos abriu isso para que eu faça essa informação. Se ele estiver viajando com o seu celular e tiver habilitado o portal SIGAM, o alerta virá para cá, comunicando a ele que tem um assunto que ele precisa resolver, que veio de uma análise de BI, aonde alguém fez essa tratativa. Esta comunicação é imediata. Aí nós temos outra parte da comunicação que é importante. Registro. Cria um acompanhamento. Em vez de criar um memorando todo no meu e-mail para complementar que eu resolvi o problema, encaminhei o problema, eu crio esse memorando aqui dentro do próprio documento, acesso às pessoas que eu quero enviar o documento, tem títulos, descrevo o que eu quero e envio. Guardo a memória, porque o documento fica guardado a partir do cliente e do lançamento. E eu fiz isso como? Olhando uma divergência no meu fluxo de caixa
aonde eu tenho valores no futuro a receber. Isso não acontece somente aqui, acontece também em outros movimentos que nós temos. Tá, deixa eu pegar aqui. Tem que abrir o outro usuário para a gente poder movimentar, que aqui nós estamos com o usuário administrativo, eu vou entrar com o usuário de compras. Só para vocês verem que vai mudar e vai ter relatórios diferentes de BI para cada um em cada local. Então nós estamos com o financeiro, vamos pegar o compras. É outra pessoa fazendo outro trabalho, onde vão ter outras áreas de interesse, onde ele está monitorando, ele está trabalhando sobre os fatos que estão acontecendo. Terão seus relatórios baseados em BI, só que aí quando ele olha compras, ele quer ver a disponibilidade que eu tenho de material. Na disponibilidade de material, que não é do financeiro, mas é o que eu tenho que comprar para atender um período de produção ou um ciclo de venda, que eu já lá atrás eu fiz toda uma programação, eu fiz toda uma estratégia para isso, eu vou conseguir tirar aqui dentro. E se eu sou um comercial, eu também vou ter acesso a isso? Óbvio. Eu acho que são as áreas que mais têm envolvimento, né, com inteligência na retaguarda. Esta inteligência é o diferencial que a gente vai tratar em cima disso, tá. Aqui dentro sempre ele faz uma validação com o usuário. Aqui eu estou trabalhando num ambiente de apresentação, aonde eu tenho vários módulos, vários usuários e, tá, talvez não tenha aqui dentro o login pronto, mas havendo ele já sobe direto a aplicação. Vamos colocar aqui dentro. Vou abrir com outra usuária, mas não vai fazer diferença nenhuma para nós neste momento. Mas é para mostrar a interatividade com vocês aqui dentro. Viu que eu trouxe o BI para o meu ambiente de trabalho? Eu trouxe o BI para o meu momento de olhar para a ferramenta, não somente como uma ferramenta estática, mas uma ferramenta que me traz resultado e me mostra o número. Então, a partir disso, agora ele começa a olhar a estratégia de disponibilidade de produtos em estoque. Então, a partir de filtros que ficam ao critério de vocês, do que vocês querem filtrar na sua disponibilidade, o que eu tenho em estoque hoje, o que eu tenho de demanda, venda, o que eu tenho hoje em ordens, produção, compra, e o que tenho disponibilidade. Olhando para isso sobre um prisma de vários locais aonde eu tenho a quantidade deste produto e unidades de negócio, porque não se esqueçam, estou trabalhando no ambiente de ERP, aonde eu trabalho com várias unidades de negócio. Aqui eu trago de novo a possibilidade de vocês fazerem um acesso a uma ordem de compra, a um pedido que eu tenho, de uma demanda de um determinado produto. Interatividade entre o ERP, as pesquisas, os alertas e a comunicação. Então eu trouxe aqui dentro que eu vi que eu tinha em um lançamento um valor muito baixo de quantidade, no qual me gerou um valor de faturamento que foi feito em uma determinada data
e ele está cancelado, mas ainda encontra-se ainda pendente. Essa crítica é uma crítica importante, tá? Tá reservando o produto sendo cancelado, como isso? Isso que é o importante para a gente. Quando a gente olha o número e quer olhar ele de uma forma maior, quer ver esses dados agora abertos, olhando última compra, valor de última compra, disponibilidade aí numa linha de tempo. O que que eu tenho na próxima semana, ou o que eu tenho no dia, aqui dentro, o que eu tenho na semana, o que eu tenho no mês, o que eu tenho dentro do dia, o que eu tenho na semana. Todos esses campos são campos que eu posso fazer aferição, posso criar críticas, posso criar alertas. E claro, né, obviamente, levando tudo isso para um conceito de resultado, de estratégia de resultado, aonde eu posso extrair dessa estratégia de resultado uma análise de pedidos, uma análise evolutiva das minhas vendas, olhando para a relação de margem. Isso tanto no ERP quanto fora do próprio ERP. Então ali já tem o conceito de margem, eu não criei esse conceito, eu não inventei esse conceito. Ele já está pronto dentro do Cigan. O que eu quero saber é quanto este meu vendedor fez, quais são os top maiores vendedores, quanto é dentro dos seus maiores vendedores é o ABC dele, qual é o grupo de produtos mais vendidos em um período e como foi o comportamento dele entre anos. Com o prisma do resultado. Poderia olhar mais, poderia olhar melhor isso, tá? Aqui dentro nós vamos trazer uma área contábil agora para vocês, só para vocês entenderem que a gente também atua com os elementos contábeis. Então, deixa eu pegar aqui, essa é a disponibilidade de estoque, a gente já estava vendo isso. Deixa eu pegar aqui o. Eu tenho demonstrativo de resultado contábil, tá? E eu tenho um DRE normal. Claro que aqui eu não tenho o meu mês fechado, vou entrar aqui nos meses que eu tenho já o DRE. É um dos modelos de de demonstrativo de renda. Qual o meu custo de venda interno? Quais os meus gastos com a minha produção? Isso está dentro. Vou mostrar para vocês agora que dentro do BI, e para finalizar, para a gente ir já para o encaminhamento, tá? Esses fatos contábeis com mais informação. Então, aqui dentro, eu vou ter um demonstrativo de resultado com indicadores já. Estão prontos. Todas essas informações estão prontas já no ERP. Esse é um demonstrativo de resultado, olhando ele com uma estrutura, produtos que foram vendidos, mercado interno, mercado externo, quem são a quantidade de clientes por período, valor filtro bruto, índice de liquidez corrente,
a seco, indicadores de financeiro, né, que eu tenho para suprir. Aqui dentro. Balancete, ativo, passivo, os mesmos indicadores. Pô, Marcão, agora tu tá me levando uma informação. Eu poderia chegar daqui àquele ao fato contábil que gerou esses lançamentos, se eu pegasse aqui e fosse abrindo conta a conta, qual é o disponível, qual de caixa, qual é o lançamento, que lançamento é esse? Sim, a ideia é essa. A ideia é criar uma crítica também aqui. Mas tudo isso tem credibilidade, porque nós estamos trabalhando isso em um só lugar, em uma só plataforma, em um só momento, onde o ERP, BI e portal não são coisas separadas, é uma coisa só. Tá? Isso é trazer para a gestão, trazer para quem está olhando o número, está vendo o número e está trazendo essas informações, segurança. Saber que a informação que eu estou olhando aqui, ela é verídica. Não tem. E aí, por exemplo, o senhor tomou a decisão de trocar a estrutura fiscal da empresa, deixar de ser presumido e passar para lucro real. Eu preciso converter todo esse trabalho aqui dentro? Não, não preciso. Porque eu já tenho as estruturas de dados montadas. A apuração fiscal vai ser uma a partir dessa data. E aí eu tenho uma comparação entre o que eu era no presumido, o que eu estou no real. Eu posso acompanhar a evolução de cada empresa tributariamente, meu faturamento, qual é o meu valor tributado, porque hoje a gente faz hoje uma um arranjo fiscal, criando empresas do simples, com locais diferentes, para que a gente possa ter respirar um pouco e não ter tanta contribuição tributária. O Estado é muito feroz com a questão tributária. Mas como é que eu faço uma leitura disso no meu sistema, se eu tenho toda essa complexidade de arranjo? A política está aqui. As regras estão no RP. O BI vai trazer isso a partir da visão. Queria trazer isso para vocês hoje, eu queria trazer esse momento, né, é uma ferramenta ainda que a gente pode estar explorando muito mais ela ainda. Ela está com foco em negócio. Nós vamos ter mais apresentações de BI, mas aí na função de utilização, mais como um treinamento, e aí quem vai fazer será outros colegas, tá, que vão apresentar nas salas virtuais para vocês. Hoje é essencial, siga ERP, siga portais, siga BI, uma coisa só, uma ferramenta só, tá? Nativo, sem problema nenhum. Diferente de você ter hoje um RP, tem um BI de um lado, onde tenho que pedir uma construção, tá? Essa é a proposta do Siga, trazer rapidez para vocês.